Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou doutorando em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, linha de pesquisa de Educação Especial e Processos Inclusivos, sob a orientação do professor Dr. Irã Pinel. Esse vídeo dá continuidade ao minicurso Momento Existencial e Educação Especial Inclusiva, que está sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Fenomenologia e Inclusão, GRUFEI, que é o nosso grupo. Esse é o módulo 2 e o tema dele é a Introdução à Psicologia Fenomenológica da professora Yolanda Cintrão Forghieri. Aqui eu vou apresentar a parte 3 e vou discutir os seguintes tópicos. Primeiro, maneiras de existir: preocupada, sintonizada e racional. Os conceitos temporalizar, espacializar e escolher. E aí junto ser doente e ser saudável existencialmente. No terceiro tópico, eu vou falar do método fenomenológico, e aí de 3 questões, da redução fenomenológica, do envolvimento existencial e do distanciamento reflexivo. E por fim, eu vou tentar trazer algumas contribuições do pensamento da professora Yolanda Forghieri para se compreender o ser no mundo da classe hospitalar. Primeira parte. Nessa primeira parte, a gente vai falar das maneiras de existir, que são preocupada, sintonizada e racional. Então, é importante entender que, na maior parte do tempo, na nossa vivência cotidiana imediata, ela é pré-reflexiva. O que significa? Que nós não fazemos elaborações racionais o tempo inteiro do que a gente vive. A gente simplesmente vive, tem experiências, tem reações, emoções, e elas até podem ser analisadas racionalmente, mas a gente não faz isso o tempo inteiro. E aí, a primeira maneira de existir, que a professora pontua, é a maneira preocupada. A maneira preocupada de existir, ela se manifesta principalmente em um sentimento de preocupação, que pode ser uma pequena intranquilidade, mas pode também se transformar em uma grande angústia, que chega a nos dominar por completo. A preocupação com a existência sempre foi uma questão que nos preocupou, mas ela pode se intensificar quando a gente está enfrentando situações de perigo, ou quando a gente está enfrentando muitas contrariedades, ou ainda quando a gente tem que tomar decisões importantes. A vivência preocupada tem como marca principal a angústia, que é a impossibilidade de controlar nossos sentimentos. Quando a gente sente angústia, nós temos dificuldade de definir um alvo para poder enfrentar. Então muitas vezes a gente tem a tendência de transformar a angústia em medo, segundo a professora, para de repente achar que a gente vai conseguir enfrentar esse alvo, porque a angústia não nos dá essa condição de apontar um alvo para esse sentimento. Como ser no mundo, nós somos seres para a morte, segundo a professora, e também baseado em Heidegger. Só que a aceitação da finitude é uma das grandes questões que causa angústia nos seres humanos. As pessoas não querem aceitar que o fim de todo mundo é a morte. Por isso, o ser no mundo angustiado é inerente à própria existência humana. A segunda maneira de existir, segundo a professora, é a maneira sintonizada. Por quê? Mesmo tendo preocupação e angústia, e elas sendo formas básicas da nossa existência, em alguns momentos a gente vive situações de sintonia, de tranquilidade, e essas situações nos deixam envolvidos de forma agradável e prazerosa. Por isso, a forma mais profunda da maneira sintonizada de existir é uma vivência completa e harmônica de ser no mundo. E aí a professora traz a discussão do filósofo Martin Buber quando ele fala da relação eu-tu, porque o filósofo considera essa relação como um envolvimento existencial de totalidade. A gente se sente completo nessa relação eu-tu. A professora Forghieri ensina que a sensação sintonizada ela pode surgir em contato com a natureza, com pessoas, com uma música, com leitura. Ela cita, por exemplo, o envolvimento que uma pessoa pode ter com uma linda paisagem. Ela vê aquela paisagem, acha ela linda, se encanta, e aí nesse caso é como se o tempo parasse quando ela vê aquela paisagem. E aí, em geral, a vivência da concretude, essa vivência prazerosa, da maneira sintonizada de existir, ela costuma durar alguns instantes, ela não é contínua. Por ser uma vivência completa, ela também não tem uma duração objetiva, você não conta o tempo das situações que você sente prazer. É um momento de transcendência do nosso ser no mundo, segundo a professora. Binswanger, que é utilizado como referência, ele chama esse momento de existência dual. E o Heidegger, ele considera esse momento de ser no mundo além do mundo. Ou seja, é um momento tão prazeroso que é como se você transcendesse o ser no mundo
para chegar ao além do mundo. Binswanger também referencia dizendo que a maneira sintonizada de existir ela se manifesta no ser no mundo do amor e do cuidado. A terceira maneira de existir é a maneira racional. Então, como seres racionais, a gente tem necessidade de analisar nossa vivência cotidiana imediata, porque a gente precisa compreendê-la, né, conceituá-la, explicá-la, e a gente precisa e deseja conhecer o nosso existir no mundo. A maneira racional de existir é uma forma de elaborar intelectualmente as experiências cotidianas imediatas, que, como eu falei um pouco antes, elas são pré-reflexivas. Quando o ser humano racionaliza a existência, ele começa a construir sobre si próprio uma teoria para tentar explicá-la no presente e planejá-la em direção ao ser no mundo que ele deseja ser ou evitar o que ele não deseja ser. Exemplo, né? Tem um exemplo interessante. A experiência de me envolver profundamente com a bela paisagem é uma maneira sintonizada de existir pré-reflexiva. Passado esse momento de êxtase, de ser no mundo além do mundo, eu passo a pensar, por exemplo, de que forma conseguirei de repente voltar a sentir essa sensação maravilhosa. Então agora quem está comandando a situação é a maneira racional de existir. A professora Fourguière ela apresenta uma importante contribuição de Heidegger, né, para poder pensar essa maneira racional de existir, né? O ser humano é um ente ontologicamente privilegiado, porque em seu existir está em jogo o seu próprio ser. Ele compreende a si mesmo a partir da sua existência. Então, nessa maneira, a gente tenta se compreender e compreender o mundo, né? Porque é importante entender que o ser humano está em constante relação com o mundo. É o ser no mundo, com o mundo e com os outros. Então, uma outra questão importante da maneira racional de existir é que ela propicia a emergência e o desenvolvimento das ciências. Todos esses avanços tecnológicos, científicos, de todas as áreas de humanos, etc., são provenientes da maneira racional de existir, que é quando o ser humano contempla a sua existência e passa a pensá-la, né, a refletir sobre ela e a produzir questionamentos sobre a sua própria existência. Segundo tópico, temporalizar, espacializar e escolher, ser doente e ser saudável existencialmente. Temporalizar é experienciar o tempo, lançar-se para fora, existir e transcender. À medida que o ser humano existe, ele experimenta o tempo, porque ele está o tempo inteiro se projetando para algo que o completa ou que o totaliza. Lembrando que o ser total é sempre ser para a morte. O destino final para o qual o homem se projeta sempre é a morte, ainda que ele não saiba, né, ou que ele não queira saber. Reconhecer a finitude na temporalidade, reconhecer que nós somos seres finitos no tempo, contribui para encontrar sentido na existência. Heidegger chama esse sentido na existência de vida autêntica ou de autenticidade. O existir humano é estar cotidianamente se arriscando em direção ao futuro. E isso gera angústia porque o homem constrói o tempo, mas a grande angústia dele é que ele não consegue controlar o tempo. Então o ser humano se projeta o tempo inteiro para o futuro. O futuro é marcado por incertezas, por riscos e principalmente pelo fato da gente não conseguir controlar o tempo. Interessante lembrar que a vivência de sintonia e contentamento expande o meu temporalizar, enquanto a vivência de preocupação e contrariedade o restringem. Por um lado, amplia as minhas possibilidades de existir ou as diminui. Então a vivência de contentamento, de sentido, de alegria, de prazer, ela contribui para que eu possa ampliar as minhas possibilidades de existir. Quando eu enfrento situações de angústia e de preocupação, normalmente eu diminuo as minhas possibilidades de existência. Segundo conceito é espacializar. Espacializar é o modo como vivenciamos o espaço em nossa existência. Os seres humanos, e somente eles, têm a capacidade de expandir e ultrapassar os limites do corpo e do ambiente concreto. Nesse caso, o ser humano é capaz de compreender o seu existir do passado, do presente e também o que deseja ser ou receia vir a ser e experimentar. O nosso espacializar não se limita ao estar aqui, pois inclui o ter estado lá e pode vir a ser o estar acolá, juntos numa compreensão global. O espacializar
pode ser mais amplo ou mais restritivo, e aí eu já tinha falado disso antes, de acordo com a nossa compreensão e o modo como nos sentimos em nosso existir no mundo. Então a professora traz no livro dela o exemplo do filósofo, psiquiatra e psicólogo Viktor Frankl. Ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. O Frankl viveu a terrível experiência dos campos de concentração nazista, e aí no qual só se salvaram os que conseguiram manter a amplitude do seu espacializar, apesar do prolongado sofrimento. Então aquelas pessoas experimentaram todas aquelas crueldades no campo de concentração, mas como elas conseguiram manter as suas possibilidades de ser mais amplas, provavelmente pensando no existir após o campo de concentração, elas conseguiram sair daquele campo de concentração, apesar de toda a questão psicológica, conseguiram sair vivos. Binswanger afirma o seguinte: o espacializar oscila de acordo com o nosso humor. O terceiro conceito é o conceito escolher. A existência é uma abertura à percepção e compreensão de tudo o que ela se apresenta. A abertura à percepção é a condição da liberdade humana. Então, a escolha que os seres humanos fazem, que o ser no mundo faz, ela depende da abertura à percepção e compreensão da vivência. E aí, coisas que a gente sempre ouve, né? Viver é muito arriscado, então é preciso ter coragem para ser. Não ser também é uma forma de ser? Quanto mais o ser humano estiver aberto à percepção e compreensão de sua vivência no mundo, sua liberdade de escolher será mais ampla. Ao mesmo tempo, se o ser humano soubesse tudo antes de fazer uma escolha, ele não seria necessariamente livre. Ser livre é ter as possibilidades de escolha, mas ao mesmo tempo aceitar toda a angústia de não ter certeza pelas escolhas que você está fazendo. A própria condição de escolher implica a renúncia de diversas outras possibilidades e demonstra essa limitação humana. Não escolher é escolher? Renunciar a fazer uma escolha, segundo a professora Forghieri, é restringir a concretização da nossa abertura ao mundo. E aí, usando nos dizeres do Heidegger, né, seria inautenticidade. Nunca conseguiremos realizar todas as nossas possibilidades. Ou seja, quando eu faço uma escolha, eu abro mão de várias outras. E isso pode causar angústia. Então, dependendo da forma que eu compreendo essa angústia, essa experiência de angústia, eu posso ou ampliar as minhas possibilidades de escolha, ou eu posso restringi-las. E aí a professora traz um verso bem interessante no livro, que vale a pena falar aqui, né? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Se vou, já sei que não fico, se fico, já sei que não vou. Em relação à liberdade de escolher, na liberdade de escolher, então, antes de escolher eu tenho dúvidas. Só depois de fazer a escolha e concretizá-la, tenho certeza do que assumi e também do que renunciei. Sobre o ser doente e ser saudável existencialmente, tem muito a ver com a questão do conceito de escolha. O existir humano é um projetar-se, né, para frente, e por isso ele é paradoxal. Então, a abertura originária às nossas possibilidades, elas não se realizam assim facilmente, né? Existem obstáculos, restrições no nosso caminho, nós temos limites mundanos. Ela coloca clima, tempo, acidentes, doenças. Somos livres, mas também somos determinados por condicionamentos e circunstâncias variadas. O futuro, que é um projetar-se, ele sempre vai apresentar surpresas, né, que podem nos abalar e inclusive transformar as nossas escolhas. Uma síntese, né? Ser saudável existencialmente. O ser tem coragem para ser, reconhece que o existir é um paradoxo de incertezas, aceita o sofrimento, compreende esse sofrimento na dialética do existir, e aí ele vai ter uma abertura ampla para as possibilidades de ser. Ao mesmo tempo, o ser doente existencialmente, ele não consegue reconhecer e aceitar a insegurança e as limitações de sua existência, sente-se confuso, desanimado, alheio diante dos riscos, tenta se esquivar, vive de forma restrita, empobrecida, e como consequência ele diminui a sua abertura às possibilidades de ser.